Minha gente, Paulo Pezzolano está de fato muito perto de ser treinador do Sport Clube Internacional. Ele deu uma entrevista no Uruguai, mais especificamente para o canal El Espectador, e lá confirmou, primeiro que tem proposta do Internacional, disse que existiam outras de clubes brasileiros, mas pareceu nitidamente aquela história para despistar. Falou que foi chamado por clubes, ele chegou a dizer, olha, tem equipes da Espanha, da França que me chamaram, mas eu tenho que escolher bem, afinal de contas errei no Watford. Se você não sabe, o último trabalho dele agora foi no Watford, da segunda divisão inglesa, onde ele fica 10 jogos. Os motivos da saída são tanto quanto estranhos, assim, não tem uma decisão, e ele disse que aprendeu muito lá, mas que errou o passo. Só que agora, aqui vem o negócio. Ele deixou muito claro que vem ao Brasil amanhã, nessa quinta-feira, que estará no Brasil, que sabe que o calendário brasileiro tem algumas peculiaridades, porque a pré-temporada já começa no início de janeiro, depois já tem vários jogos, tem Brasileirão e Copa do Brasil, e as partidas são acavaladas, até por ser esse ano de Copa do Mundo. Bom, ele deixa claro que é o Inter, né? Se ele está negociando com o Inter, ele confirma a proposta, fala que é um clube grande, depois fala que Copa do Brasil, Brasileirão, ele não fala que vai jogar Libertadores, vai jogar sequer a Sul-Americana, ele incita as duas competições. Cara, Paulo Pezzolano será jogador ou treinador do Inter. Apenas uma situação muito assim, cara, eu ficaria muito surpreso se não fosse ele o técnico colorado. Tá tudo caminhando para isso e a tendência é que seja ele mesmo, uruguaio. Olha, as referências que eu tenho em Belo Horizonte dele são maravilhosas, de um cara trabalhador, um cara dedicado, um cara que faz realmente diferença, treino muito forte, muito... Ele até falou que todos os seus contratos, nessa entrevista para o Espectador, ele disse que todos os seus contratos têm cláusula de saída para a seleção uruguaia e que o seu sonho é treinar a seleção uruguaia e que ele não esconde isso. Bom, sim, né, tô prevendo o futuro aqui. O Bielsa tá na seleção, vai fazer a Copa, numa dessas, depois da Copa, ele poderia ser um problema futuro para o Inter, mas enfim, é uma outra história, tem muita coisa para rolar até de fato isso acontecer, a gente não faz a menor ideia, só tô colocando aqui porque foi algo que ele disse, que é o seu sonho, que ele coloca a cláusula sempre no contrato. Galera, esse vídeo é para Zapay, dezembro chegou, e com ele o desconto do governo para pagar IPVA, licenciamento. Olha só, se tu chegar agora, entrar no aplicativo da Zapay, colocar a placa do teu veículo, tu vai ver ali o quanto tem que pagar de IPVA. E o governo está dando até 25% de desconto para bom motorista, bom cidadão, alguns planos que o governo coloca para dar desconto. No mínimo aí, 7, 8, 10% tu vai ter já de cara se tu pagar à vista. Mas tu vai dizer, JB, eu não tenho para pagar à vista, né? Calma. Com a Zapay, tu paga à vista, como se fosse a Zapay, paga à vista para ti, pega os descontos do governo e aí parcela tudo em 12 vezes no cartão de crédito. E usando meu código promocional JBFilho20, tem 20% de desconto nas taxas desse cartão. Na descrição, no primeiro comentário, tu vai ter o link perfeito para tu baixar e ficar de boa com a Zapay. Gente, olha só, Carboneiro. A informação que vem da Argentina, que mais precisamente o Racing está vazando o Inter mandou um documento oficial dizendo que vai comprar o Carboneiro. Nós não temos a confirmação via diretoria do Inter. Tudo que eu estou falando, e eu estou dando inclusive o caminho que a imprensa está descobrindo o Racing passou para vários repórteres argentinos dizem, não, o Racing tá falando. Como a gente fala aqui, olha, o presidente Barcelos falou isso, olha, o D'Alessandro passou isso para a imprensa. Várias vezes isso acontece quando tem uma notícia aqui e os caras nos acionam dizendo, é verdade. Aí eu digo, não, o presidente do Inter falou, o diretor do Inter falou. E agora esses caras estão dizendo, olha, os dirigentes do Racing falaram. Chegou um documento do Inter dizendo que vai exercer a compra do Carboneiro. Essa compra, a gente fala em 4 milhões de dólares, mas o Inter já adiantou 400 mil dólares pelo empréstimo. São 13,5 de dólares. Nós estamos falando aí de 20 milhões de reais. Eu tinha certeza que ele não seria comprado pelo comportamento na reta final do ano. Mas tem uma fonte dizendo o seguinte, uma corrente de pessoas no Beira-Rio dizendo, olha, peraí, Carboneiro é um cara que é relativamente jovem, deve ir para a Copa do Mundo, tem bola no corpo e muito poder de revenda. O Inter comprando ele agora por 13,600 na verdade de dólares, dá 20 milhões de reais, pode vender por bem mais. Pode conseguir uma venda bem mais interessante no futuro. Me surpreendi. Não vou te dizer que não. O Carboneiro, ele não é tão garoto assim, tá? Deixa eu colocar aqui, Carboneiro Inter. 26 anos. Mas é o que o Inter tá dizendo. Conclusão que eu chego é que talvez o Inter vai, ou já tem um negócio caminhado para ele, ou
vai esperar a Copa do Mundo para ver se ele vai bem lá e aí vende por mais do que esses 13.600 de dólares que pagou, 4 no total que já adiantou antes. Enfim, bem estranha essa situação. Gente, olha só, Bruno Fux. Hoje, uma matéria bombástica do Fabrício Falkowski noticiou o seguinte: o Inter foi condenado a pagar 30 milhões de reais pela venda do Bruno Fux, por um empresário parceiro na venda do Bruno Fux. O Bruno Fux foi vendido ainda na gestão do presidente Barcelos, do presidente Marcelo Medeiros, perdão. O presidente Barcelos era vice-presidente de futebol, o Rodrigo Caetano era executivo. Ele foi vendido por 8 milhões de euros fixos e mais 1,5 milhão de euros em bonificações. O Jair Peixoto, que é o mesmo empresário do Valdívia, foi empresário do Luan, ele alegou ter 20% da negociação, do negócio. E a verdade é que o Inter teve um entendimento diferente. Na época, pelo que eu recebi de pessoas da minha confiança, o Internacional se reuniu para tratar sobre o negócio e disse: nós não temos que pagar 20% para ele, porque o Jair Peixoto não é o empresário do Bruno Fux e ele não trouxe a proposta do CSKA da Rússia quando ele foi vendido lá. Então ele não tem direito a esses 20%. Eu preciso te dizer que o juiz entendeu diferente do Internacional. O juiz disse: não, tem documentos, esse cara tem 20%. Essa história do 20% é bem complexa porque, na teoria, a FIFA não deixa empresários ou outras pessoas, qualquer pessoa ligada ao futebol, a FIFA não deixa ter parte de um jogador de futebol. Só duas partes podem ter percentuais. O próprio clube ou qualquer clube de futebol pode ter percentual de jogador, ou o próprio jogador pode ser dono do seu passe. Eu não duvido que o Bruno Fux tenha os 20% e tenha colocado no papel que repassava para ele. Isso não sei se é permitido, mas como eu estou tentando entender. Eu tentei contato com o Jair Peixoto e ele não me respondeu. Então eu estou fazendo apenas o lado das pessoas que eu vi, que eu consegui ouvir. O fato é, o juiz entendeu diferente. E o Inter, neste momento, está condenado a pagar 30 milhões de reais. O Inter deve começar a recorrer, vai tentar, mas o negócio já está indo para execução, então vai ser difícil. O Inter vai tentar um parcelamento desse valor, porque não tem 30 milhões de reais no cofre do estádio Beira-Rio hoje. Bom, se tu for fazer a conta de cabeça, o negócio não dá nem perto disso. O negócio dá na casa de 12 milhões de reais. Se tu for olhar, 8 milhões de euros... o Inter tem 20%, o empresário teria 20%, na época começou em 12%. Mas aí tem um cálculo que é bem estranho, mas de correção monetária e também dos advogados, das custas dos advogados, que vai a 30 milhões de reais. Eu achei muito, tá? Muito mais do que dobrou, tá praticamente triplicando. Não, na verdade, tá quase triplicando o valor da ação. Mas enfim, o fato tem esse imbróglio, é um baita de um pepino. Existe isso na justiça, enfim, o que eu posso te dizer é isso. O que me passaram olha, o processo começou em fevereiro de 21, quando estava ali bem na saída do Medeiros por Barcelos. O Jair Peixoto, empresário, não recebeu, na verdade, também porque os valores não são pagos à vista, sempre é parcelado, então ele nem tinha recebido os valores. Enfim, tem muita coisa que está sendo me contada dizendo, olha, não é só culpa do Marcelo Medeiros, do Marcelo Medeiros, do Barcelos e do Rodrigo Caetano que fizeram a venda ali na hora, porque é culpa do Inter, o Inter precisava do dinheiro para pagar as contas, não tinha, e aí ninguém pagou, esse negócio se desenrolou, enfim, o fato é que agora tem um pepino de 30 milhões para descascar, tá bom? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.